E em entrevista à Flá TV neste sábado, no intervalo da partida entre Flamengo e Madureira pelo Carioca Sub-17, lembrando que o Flamengo venceu esse jogo por 2-0, Marcos Braz estava presente e falou com a Flá TV, e ele estipulou o dia 9 de setembro como definitivo para decidir se o Flamengo buscará ou não um novo centroavante para a vaga do Pedro, obviamente. Abre aspas. A janela praticamente acabou e as restrições são enormes. Para você fazer uma contratação hoje, depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estivesse em contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação. Nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Mas depois que teve a situação no Pedro, acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessário uma reposição. E, além de pesar o preço e condições que podem fazer o Flamengo desistir de uma nova contratação, Braz também citou a presença dos jogadores que já estão no atual elenco para essa posição. No caso, Gabigol, Carlinhos e também Bruno Henrique, que pode fazer essa função. E ele disse, importante dizer que temos 3 jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas, todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso, até terça-feira. E um desses jogadores especulados no Flamengo é a do Anthony Martial, o francês. Para quem não sabe, é um jogador de 28 anos, tá bom? Ele não atua desde dezembro, foi quando ele jogou pela última vez pelo Manchester United, um jogador que, de fato, está sendo muito especulado pela torcida do Flamengo, muita gente pedindo a chegada desse atleta. A questão é o seguinte, o próprio Marcos Braz falou aí que o clube precisa ter responsabilidade financeira. E precisa ter, porque o que esse jogador está pedindo chama a atenção. E a gente precisa analisar que a contratação do jogador para suprir a ausência do Pedro não é apenas até dezembro. Esse jogador jamais vai assinar um contrato curto, pelo contrário, ele vai pedir um contrato longo. E será que vai valer a pena ter esse jogador futuramente? É o mesmo caso do Carlinhos. Gente, na boa, contrato de 3 anos com o Carlinhos não fazia o menor sentido e não faz o menor sentido até o momento. Tanto é que o Carlinhos está no elenco e a gente está discutindo se o Flamengo tem que ir buscar outro jogador ou não. Eu acho que deveria buscar sim um outro jogador, se a janela de transferência tivesse aberta. A janela de transferência está fechada. Fechou. São apenas jogadores que estão livres no mercado, sem contrato com nenhum outro clube, que podem fechar com o Flamengo nesse momento ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então as opções são mínimas. Tanto é que estão especulando Anthony Martial, um jogador que não entra em campo desde dezembro. Tudo bem, 28 anos, é jovem, mas não entra em campo desde dezembro, gente. É muito tempo. Um jogador que começou no Lyon, passou pelo Mônaco, chegou ao Manchester United em 2015, depois teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Sevilha em 2021, voltou ao Manchester United. Na última temporada 2023-2024, fez 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Está livre no mercado. Mas a possibilidade o nome desse jogador não chegou à mesa do Flamengo agora, após a lesão do Pedro. E eu fui apurar bastidores dessa situação. É o seguinte, ele tem um empresário oficial que cuida da carreira dele há muito tempo, que se chama Philippe Lombellet. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente ele é francês por ter esse nome também. Mas o nome dele é indicado ao Flamengo por um agente autorizado pelo jogador a trabalhar o nome dele aqui no futebol brasileiro desde fevereiro. Desde fevereiro que esse agente está oferecendo o Anthony Martial ao Flamengo. E agora, depois que teve a lesão do Pedro e com a janela de transferência fechada, esse empresário novamente ofereceu, indicou. O Flamengo, como disse o Marcos Braz e até mesmo o Bruno Spindel recentemente numa entrevista coletiva, consulta, é normal. Tem nomes oferecidos, o Flamengo consulta, beleza. Ele quer quanto? Ele aceitaria quanto tempo de contrato? E aí, só para conversar, esse representante do Anthony Martial disse, olha só, o custo dele seria esse aqui, e eu apurei. Daria mais de 2 milhões de reais por mês
salário e luva. Ou seja, ele chegaria para ter o maior salário do elenco. Vocês acham justo isso também? Embora o histórico dele seja um histórico, enfim, o cara jogou em grandes clubes da Europa, Manchester United, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-19 2013, jogou no Sevilha. Mas é justo pagar esse valor para um jogador que nunca entregou com a camisa do Flamengo, ganhar mais que muitos jogadores que estão há muito tempo no Flamengo, roendo o osso, e um jogador que seria uma incógnita. Quem te garante que ele vai chegar e vai resolver a vida do Flamengo? Vai resolver os problemas do Flamengo, vai se adaptar rapidamente? Não é assim. Então, nesse caso, eu acho até que a diretoria está certa. Se a janela de transferência estivesse aberta, eu acho que seria obrigação o Flamengo buscar um substituto do Pedro. Mas como a janela de transferência está fechada e tem o Gabigol, que hoje tem um custo altíssimo por mês, eu acho que o Flamengo tem que cobrar do Gabigol uma performance melhor do que ele estava tendo nos últimos tempos. Quase 2 anos sem jogar bola. A minutagem que o Gabigol tanto pediu, ele vai ter agora com o técnico Tite. Será que vale a pena fazer essa contratação do Anthony Martial? Eu vou dar minha opinião. Diante dessas informações, eu gosto de informar e depois dar minha opinião. Diante dessas informações apuradas, e ele não aceitaria um contrato curto, tá? Ele está pedindo um contrato de 3 anos pelo menos. Mais de 2 milhões de reais por mês e um contrato de 3 anos, eu não toparia para um jogador que não entra em campo desde dezembro. Seria uma incógnita.